Você já se perguntou por que o gráfico de uma função afim é uma reta? Neste vídeo, veremos como demonstrar esse fato. Para isso, precisamos considerar a função afim em sua forma mais geral possível, ou seja, f de x igual a x mais b. Vejamos o que acontece quando consideramos três pontos quaisquer dessa função. Observe o ponto A na tela. Digamos que ele pertence à função e tenha coordenadas x1 e ax1 mais b. O ponto B também pertence à função e tem coordenadas x2 e ax2 mais b. Estes dois pontos definem uma única reta no plano, essa em azul desenhada na tela. Queremos mostrar que qualquer outro ponto definido pela função f de x igual a x mais b deverá necessariamente pertencer a essa mesma reta. Suponhamos por absurdo que exista um ponto C, de coordenadas x3 e ax3 mais b, definido pela função que não pertence à reta definida por a e b. Note que, se esse for o caso, a distância d, de A até B, deverá ser menor que d1 mais d2, a soma das distâncias de B até C e de C até A. É possível descrever a distância de A até B em função de suas coordenadas. Vejamos como fazê-lo. Observe que D é a hipotenusa deste triângulo retângulo AHB, retângulo em H. Este ponto H está na mesma vertical do ponto A, ou seja, sua coordenada x é a mesma de A. Por outro lado, H está na mesma horizontal de B, e, portanto, sua coordenada y é a mesma de B. Este cateto destacado em vermelho mede x1 menos x2, pois como os pontos B e H estão na mesma horizontal, a distância entre eles é a diferença entre suas coordenadas x. Já este cateto destacado em roxo mede ax1 mais b menos ax2 mais b, pois como os pontos A e H estão na mesma vertical, a distância entre eles é a diferença entre suas coordenadas y. Podemos simplificar essa expressão primeiro cortando os b's. O que sobra é ax1 menos ax2. Então, colocamos o A em evidência, obtendo A vezes x1 menos x2. Usando o teorema de Pitágoras deste triângulo AHB, teremos d ao quadrado igual x1 menos x2 ao quadrado mais a ao quadrado vezes x1 menos x2 ao quadrado. Extraindo a raiz dos dois lados, colocando este termo em evidência e depois retirando-o da raiz, encontramos d igual x1 menos x2 vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado. Repare, então, que a distância entre dois pontos quaisquer definidos por uma função afim será a diferença entre suas coordenadas x multiplicada por este fator. A distância d1, então, que é a distância entre B e C, será igual a x3 menos x2 vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado, e d2, que é a distância entre C e A, será igual a x1 menos x3 vezes a raiz de 1 mais a ao quadrado. Pela nossa suposição inicial, d1 mais d2 deveria ser maior que d. Vejamos se este é realmente o caso. Para isso, vamos limpar este lado direito do nosso quadro e guardar a equação que nos dá o valor de d aqui em cima. O valor de d1 mais d2 será, portanto, o valor que obtivemos para o d1 mais o valor que obtido para o d2. Repare que nesta expressão podemos colocar este valor em evidência. Reorganizando os elementos dessa expressão, obtemos o seguinte resultado. Note que este é justamente o valor de d que calculamos anteriormente. Isso significa que d1 mais d2 não é maior que d, como havíamos suposto, mas sim igual. O ponto C, portanto, pertence à reta definida por A e B. Assim, nós concluímos a demonstração. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se no canal. Até a próxima!